O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, terça-feira, dia 6, celebramos a 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Muito bem, povo de Deus, estamos aí mais uma vez com o Evangelho do dia e ele vem sempre nos dar aí uma orientação de como deve ser a nossa vida de cristãos, de católicos, para que assim a gente possa desenvolver melhor o reino de Deus. Eu tenho dito, e enfim, é a nossa orientação a respeito de oração, que às vezes nós caímos assim muito num ritualismo, né? O que é o ritualismo? Ritualismo é apenas rezar, fazer os ritos, né? Até os ritos de batizado, ritos de casamento, né? Caímos nesses... A gente reza bem os ritos, mas o que fazemos com isso, né? Não sei. Às vezes fica a desejar, né? Assim, no cumprimento da construção do reino de Deus, de fazer de fato a vontade de Deus no nosso dia a dia. Até ouço dizer assim, nós temos que rezar para poder fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Que nós sigamos a pessoa de Jesus Cristo. A vontade de Deus não é a gente ficar só rezando. Muitas vezes apenas as fórmulas, os ritos prontos, né? Nós temos que rezar os ritos da vida também, as situações da nossa vida. Às vezes rezamos, vamos à missa, porque nós queremos ficar satisfeitos. Também, claro, a gente fica satisfeito. Nós queremos ir porque num grupo de oração, por exemplo, porque eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Tá bom? Ótimo. Mas o que nós fazemos com isso no nosso dia a dia? A nossa vida, nós rezamos, mesmo que sejam tristezas, mesmo que sejam dores, mesmo que sejam infernos as nossas vidas, nós rezamos isso também, nós colocamos nas mãos de Deus isso, para tudo isso ser transformado. E depois, o que eu faço com tudo isso? Eu agradeço, eu louvo e eu vivo no meu dia a dia essas realidades rezadas ou não? Por exemplo, o Evangelho do dia. Eu ouço o Evangelho do dia e gosto muito, acho muito bonito, nossa, como Jesus fez legal, tal, mas o que isso me toca? Eu só fico nisto? E não faço nada com isso? Não olho a minha vida como que está, como que não está? O que eu posso fazer em relação a isto? Senão, há uma orientação furada, uma orientação que... A orientação é boa, mas para mim é furado. Como eu disse esses dias numa missa, né? A nossa missão fica capenga, porque eu me abasteço do amor de Deus, me abasteço da palavra, me abasteço da Eucaristia, um exemplo, e depois não faço nada com isso. Então fica só de um lado. Eu acabo caindo num individualismo, num egocentrismo muito forte. E não é isto que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar para que possamos, de fato, realizar alguma coisa, né? No nosso dia a dia, na construção do reino de Deus. Eu digo isso por quê? Porque hoje o Evangelho diz que Jesus foi ao monte para rezar, passou a noite inteira rezando, veja, em meditação, rezando a Deus e tal. Logo que rezou, o que ele fez? Ele escolheu os apóstolos. Então precisava de rezar, precisava de se compenetrar, precisava de olhar aqueles que ele conhecia, quais os perfis deles, né? Colocar tudo isso a Deus, para que, orientado por Deus, orientado pela oração, de repente, então, ele chama. Esta é a missão. Ele não ficou só na oração, ele rezou para poder, então, ter o discernimento para escolher os seus 12 apóstolos entre os seus discípulos todos. Não foi nada fácil você pegar 12 apóstolos em meio a tantos discípulos que ele já tinha. Precisava de rezar, né? Precisava de rezar sim. Como que ele ia realizar este momento, sabendo do coração humano, sabendo da inveja, sabendo de tanta coisa. Como ele ia escolher esses 12, né? E depois de escolher, depois de realizar esta missão, de escolher até Judas, né? Que era o traidor, então ele foi para um lugar plano. E ali nesse lugar plano, vieram então para ouvir Jesus, todas as pessoas, a multidão, e serem curados de suas doenças. Veja, a confirmação da oração.
Ele rezou, ele chamou e ele ensinou os seus novos apóstolos, os seus discípulos, aquilo que eles iriam fazer. Então veja como que é a dinâmica da oração. A oração não fica em si, egoísta. Não, você reza como Jesus, escolhe e ensina a partir daquele momento de oração. O processo oracional faz com que a gente haja, fez com que Jesus agisse neste evangelho e pudesse, olha a consequência da escolha dos 12. Somos igreja católica e apostólica. Nós podemos receber a libertação de Jesus, mas também temos condições necessárias para também fazer como que ele fez, também ajudar a curar as doenças das outras pessoas com que nós vamos nos encontrando. Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.